Na cruz tomaste, ó meu rei, sofreste toda dor em meu lugar. E hoje em glória tu estás, a culpa expiou, eu livre sou. Vivo estou somente em ti, vivo estou somente em ti, vivo estou somente em ti, somente em ti. Clamei a ti, ouviste a mim, da morte, ó Deus, ergueste-me, meu coração é teu, Senhor. Nós nascemos, queridos, alguns anos atrás, e quando nós nascemos, nós ganhamos uma quantidade, foi depositado lá no banco da vida, uma quantidade de vida, e nós estamos gastando, e nós estamos, essa quantidade está sendo diminuída a cada dia. Nossos dias passados não vão voltar mais, nós estamos cada dia mais próximos da morte. Ao chegarmos no fim de 2013, Jesus sempre desafiava as pessoas a entender que o chamado de Deus para nós, ele depende de recursos que nós não temos. Desejar ser feliz, desejar ter saúde, você não precisa da atuação sobrenatural da graça de Deus para desejar essas coisas. Todo mundo deseja. Você sai pelo mundo aí, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver, não morrer, mas desejar ser santo é necessário a obra sobrenatural do Espírito Santo, e é isso que difere os filhos de Deus do mundo, são esses desejos que naturalmente o homem não pode ter. Então Jesus diz: olha, que diferença faz, que vantagem vocês pensam ter em amar quem ama vocês? Não faz isso todos os homens? Não é assim que as pessoas são? Não tem nada de espiritual nisso. Que há de mais em vocês gostarem de quem faz bem a vocês? Isso aí todo mundo faz, não há nada de espiritual nisso. Então qual é a maior necessidade que nós temos? Quando vai acabando o ano de 2013, eu queria lembrar algumas coisas que nós já meditamos, e então fazer um arremate, aquilo que deve estar no nosso coração nesse fim de ano, no início do ano que, se Deus quiser, teremos. Vocês já viram quantas vezes na Bíblia os apóstolos, apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre oração, nos ordena a orar, nos chama a orar, e quantas vezes em suas cartas o apóstolo Paulo ora? O apóstolo Paulo, ele não consegue falar sem de repente parar e começar a orar. O livro de Efésios é um livro maravilhoso, e toda hora o apóstolo Paulo para o que ele está falando para orar pelos Efésios. Então ele manda a gente orar, ele ora e ele pede oração. O apóstolo Paulo toda hora pede oração, orem por mim. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,25, ele diz: irmãos, orai por nós, orem por nós. Em Efésios 6,18, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, ele empilhou palavras aqui para falar sobre oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, ou seja, nesse espírito de oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Colossenses 4,13 ele diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, estou em cadeias. Paulo faz isso, Pedro faz isso, Jesus faz isso. Jesus diz assim em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está falando, mas a carne é fraca. Jesus nos ordena orar, Paulo nos ordena orar, Pedro nos ordena orar, Paulo pede oração por ele, Paulo fala para orarmos todo o tempo.
no fim do ano nós não ganhamos mais tempo, nós gastamos tempo, mas nenhum de nós aqui pode dizer assim: eu não tenho muito tempo, a minha vida é muito cheia, porque todos nós temos ganhado de Deus a mesma quantidade de tempo. Ninguém vai poder dizer: olha, Paulo tinha mais tempo do que eu. Paulo tinha 24 horas por dia, viveu alguns anos. Jesus também tinha só 24 horas por dia e viveu 33 anos no mundo. Pedro a mesma coisa. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, portanto nós nunca podemos dizer: ó Deus, eu não tenho tempo. Na vida cristã verdadeira não existe espaço para complacência. Alguém que é complacente tem que entender que ele não está na vida cristã. O evangelho é um chamado maior, ou não é chamado nenhum. Ou ele é um chamado todo abrangente, ou ele é um chamado que tem a primazia, ou então ele não é chamado nenhum. Nosso mundo hoje parece ciente, não é? De que, do jeito que os seres humanos vivem, mesmo, eu estou falando das pessoas que não têm Deus, esse mundo ele se dirige cada vez mais em direção ao caos. Então você vê toda hora documentários, filmes sobre o fim do mundo, até os homens percebem que o mundo como é, ele não pode durar, sabe? Nós temos uma visão de um futuro apocalíptico, de uma destruição, e está cheio de filme, documentário a respeito disso. Há uma consciência de que esse mundo, essa vida sem sentido, não pode continuar para sempre. Ela se aproxima do fim. Agora, nós temos os meios dados por Deus num ambiente assim de destruição, trevas e morte. Por exemplo, no filme O Livro de Eli, o que ele protege o tempo todo no filme? O que é? A Bíblia. Mas por que ele faz isso, queridos? Porque o mundo está em escombros, porque aconteceu um evento apocalíptico e o mundo está deteriorado e sumindo. Então, de repente, a Bíblia virou algo valioso. O nosso mundo não está assim. Nós não devíamos ver a Bíblia, os meios de graça, dessa forma. Você vê que no filme O Livro de Eli, nada agora é mais importante do que proteger o livro. Cada livro ele faz qualquer coisa, se arrisca, persevera. O credo apostólico diz: ele virá julgar os vivos e os mortos. O que nós vamos fazer sobre isso? Não é? O que vamos fazer a respeito disso? O apóstolo Pedro diz assim em 1 Pedro 4,7: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios, que é o contrário de estar bêbado, e vigiai em oração, porque o fim está próximo. Sede sóbrios e vigiai em oração. A Bíblia não diz: o fim está próximo, o apocalipse está chegando, o mundo diria: armazene água, armazene comida, faça um bunker, não é? E guarde comida, água potável, barras de ouro, porque não adianta guardar dinheiro, porque vai entrar em colapso. Guarde essas coisas. Não. A Bíblia diz assim: o mundo está indo para o seu fim, sede sóbrios, guardem água. Não. Sede sóbrios e vigiai. Ou seja, sóbrios é a lucidez que é o oposto do mundo à nossa volta, que está bêbado, está embriagado por uma compulsão, que é o estado de embriaguez, uma compulsão por sexo, comprar, ocupação, entretenimento, sem rumo, sem tempo. As pessoas não têm tempo. Por que elas não têm tempo? Elas não têm tempo porque sexo, comprar, ocupação, entretenimento embriagou. Pedro diz assim: sede sóbrios, não sejam controlados por nada no mundo, como um homem bêbado é controlado pela bebida. Ser sóbrio com a visão do fim. Nenhum de nós está mais distante do fim do que Pedro. Pedro falou isso há 2000 anos atrás. Sede sóbrios.
Vocês estão vivendo os últimos momentos. Há um filme famoso chamado Memphis Belly, A Fortaleza Voadora. Eu já vi esse filme um monte de vezes. É sobre os garotos que voaram no céu da Europa, nas B-17, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqueles garotos, a Força Aérea Americana, a Força Aérea Inglesa. Certa vez Churchill disse: nunca tantos deveram a tão poucos. Esses garotos protegeram o mundo livre, deram suas vidas, morreram aos montes. O mundo inteiro nunca deveu a um grupo tão pequeno de pessoas, porque eles seguraram a máquina de guerra alemã durante anos, morrendo todos os dias, aqueles garotos de 18, 19 anos de idade, para que o mundo fosse livre. E numa missão dessa, no filme que retrata uma história verídica, porque a maioria, as pessoas, a tripulação dos B-17, das fortalezas voadoras, tinham que fazer 24 missões para poder voltar para casa, mas ninguém conseguia. Então aquela garotada chegava, formava a equipe, 6 ou 7 garotos, piloto, copiloto, engenheiro de voo, aquele que localizava os lugares para jogar as bombas, as pessoas que atiravam. Era uma fortaleza voadora. Até hoje esses aviões, não exatamente aqueles, são usados, são os mais armados. E formava a equipe não mudava, era a mesma equipe, e tinha que fazer aquelas incursões mortais, aqueles aviões enormes. A Força Aérea Alemã com seus caças eram rápidos, e tinha que fazer 24 missões para voltar para casa. E nunca ninguém conseguia. Mas Memphis Belly, uma dessas fortalezas, fez as 24 missões. Ou seja, conseguiu 24 vezes sobrevoar a Alemanha, ser bombardeado o tempo inteiro, e conseguiram completar as 24 missões e voltar para casa. Quase ninguém conseguiu. Por isso Churchill dizia: olha, nunca tantos deveram, milhões deveram a tão poucos. E tudo garoto, novo. E num determinado momento do filme e da história, eles estão voltando e o avião foi totalmente bombardeado. Não sei nem como aquelas coisas voavam. A gente voa em avião, fica torcendo para não dar nada errado. O avião tiravam no avião, jogavam bomba nos aviões, quebravam, o motor parava, saía fumaça, e os troços continuavam voando. Em determinado momento eles dizem: olha, não tem mais como chegar, o combustível está acabando, os motores, só tem um motor funcionando. O negócio é o seguinte: tem que jogar tudo fora para ver se o avião consegue chegar até o aeroporto para pousar. Então eles rapidamente jogaram tudo fora do avião, todas as coisas. E eles ficaram pensando: o que ele vai jogar fora? Isso aqui eu não quero jogar fora, aquilo eu não quero jogar fora. Eles pegaram tudo que eles tinham, estavam com eles, que eles sempre levavam junto com eles, que fazia eles lembrar da família, todas as coisas, jogaram tudo no mar. Agora, nós podíamos fazer a mesma coisa? O que você teria dificuldade de jogar fora hoje? Por que eles não tiveram dificuldade de jogar fora? Como é que nós devemos... aquilo que nós devemos não nos apegar para vivermos a vida que nós fomos chamados para viver. Jonathan Edwards, quando tinha 21 anos de idade, ele parecia um daqueles pilotos das fortalezas voadoras. Ele diz assim, com 21 anos de idade: resolvi não fazer nada que eu não fizesse se eu soubesse que esse era o último dia da minha vida. Nós conhecemos as 70 resoluções de Jonathan Edwards, mas ele não fez aquilo já velho, na cama, quando... Não, ele fez aquilo com 20 anos de idade, 21 anos de idade. Resolvi não fazer nada mais na minha vida que eu não fizesse se fosse o último dia da minha vida. Ou seja, eu vou sempre perguntar, quando vou fazer algo, se eu faria aquilo se fosse o último dia da minha vida. Se não faria, eu não vou fazer. Primeiro porque nós não sabemos se aquele é o último dia da nossa vida, não é? E é uma loucura nós pensarmos que não é o último dia das nossas vidas. Você vê que Pedro vivia assim. Nós estamos nos últimos dias. Mesmo que Cristo não tenha voltado nos dias de Pedro, quem daqueles dias está aqui? Quem viveu mais do que 50, 60 anos, 40 anos? O fim chegou. Muitas pessoas que começaram saudáveis em 2013 não estão mais entre nós. Não vão entrar. Nós que estamos aqui não temos nenhuma garantia de que vamos ver o próximo ano. Foi o fim do mundo para essas pessoas. O fim do mundo é quando nós nos encontramos com Deus.
E nós temos que estar preparados para isso agora. Pedro diz: nós vivemos com pessoas que estão partindo. E a única razão para nós não valorizarmos aquilo que Pedro disse, qual é a coisa fundamental? Uma vida de oração. Sede sóbrio, portanto, e vigiai em oração. Nós vemos como Paulo ora, como Paulo manda orar, como Paulo pede oração, como Jesus manda orar, como Pedro diz assim. Agora, nós podemos dizer: eu tenho a qualidade da minha vida de oração é pequena por causa do meu tempo, mas Jesus disse que a única razão para nós não termos tempo no mundo, já que Deus nos dá tempo, é aquilo que Jesus diz em Lucas 21, 34, 36, ele diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O que é isso? Trabalhar, estudar, essas coisas assim. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. A mesma coisa que Pedro disse. Cuidado, porque quando vocês dizem que não tem tempo, é porque vocês estão com corações carregados de glutonaria, de cuidados com a vida, essas coisas, como o mundo. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, ou seja, que atrapalham isso, que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Há uma urgência na Bíblia. Então Pedro diz em 1 Pedro 4,7: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, não bêbados, e vigiai em oração. Pedro assume que todos nós temos uma vida de oração. Muitas vezes nós não temos. É mais fácil para a nossa geração, quanto menos nós compreendemos a palavra de Deus, menos nós achamos a necessidade de orar. Porque nós confiamos no que nós planejamos, nos organizamos, nós estudamos, nós discutimos, nós planejamos a igreja, nós planejamos as estratégias missionárias, nós planejamos nossa vida. E aquilo que é tomado como certo por Pedro, que todos nós temos uma vida intensa de oração, já não é mais tão óbvio para nós. Por que não é? Porque ele diz assim: sede sóbrios e vigiai em oração. Mas o que tem acontecido, queridos, no nosso mundo cheio daquilo que Jesus diz: cuidado para os cuidados da vida, a avidez por ganhar dinheiro, o coração sempre faminto de coisas que não são Deus, roubem vocês de vigiar e orar. Então nós não oramos em casa, não oramos constantemente com a igreja, nos cultos, nós não temos muito tempo, não oramos. Agora, o que nós fazemos de tão urgente que nós não oramos assim? Porque aqueles garotos no B17 jogaram tudo fora com a maior urgência? Porque eles não pensaram: mas isso aqui é uma coisa boa, é comida, isso aqui é uma foto, isso aqui é as lembranças que eu guardei, que eu trouxe comigo, isso aqui são coisas que não, eles acreditaram que aquele era o fim, estava próximo do fim, nada tinha importância. Alguém pode dizer: se nós soubéssemos que era o fim, nós oraríamos. E é isso que muitas pessoas fazem, e isso é lamentável, porque isso não é espiritual. É isso que Jesus disse: que diferença há entre vocês? O mundo inteiro, quando está morrendo, ora. O mundo inteiro, quando sente uma dor no peito, pensa: meu Deus do céu, o mundo faz isso. Você não precisa do Espírito Santo para quando o patrão diz que vai te mandar embora, ou para quando o médico diz que você tem uma doença, ou quando o dinheiro está pouco, orar, porque o mundo inteiro faz isso. Agora, estar sóbrio, aí não. Eu já disse aqui, mas vou repetir: um dos maiores pregadores do último século, um dos maiores teólogos da história da igreja, é Martyn Lloyd-Jones. E no meio do século passado, ele disse assim, ele era pastor da capela de Westminster, na Inglaterra. Mas você vê que isso é comum em todo lugar, em todas as épocas. Você pode pensar, porque hoje, não, isso aí é no meio do século passado, em Londres, na capela de Westminster. Ele diz assim, para a congregação dele, num dos seus sermões: quando tudo está bem, muitos usam seu tempo para finais de semana em praias sem fim, viagens e entretenimento. E as pessoas dizem, ele diz: precisamos descansar, precisamos relaxar, precisamos escapar do estresse diário. Isso é muito atual, não é?
Mas ele diz assim, Martyn Lloyd-Jones: mas sejam coerentes. Quando o infortúnio chegar, não liguem correndo para o pastor, não corram para os cultos. Quando o filho estiver morrendo, quando você estiver morrendo, quando os negócios fracassarem, quando os dramas chegar, façam a mesma coisa, vão para a praia, vai para a montanha, vai refrescar-se do estresse diário, faça uma viagem, suba uma montanha, como vocês faziam quando tudo estava bem, e vocês diziam que tinha que escapar dessas coisas. É isso, queridos, você não precisa de nada sobrenatural para ser assim, para correr para Deus quando, sei lá, o mundo está despencando. O homem espiritual, ele consegue ver que ele vive na onde Deus diz que ele vive. Sede sóbrios e vigiai, porque vocês vivem nos últimos tempos, porque vocês já gastaram boa parte da vida que eu decretei para vocês, vocês não vão ganhar mais, porque o fim está próximo. Não há nada de espiritual em orar quando o avião está em turbulência. Todos nós que andamos de avião sabemos que quando o avião começa a sacudir demais, as pessoas ficam em silêncio. Esses dias eu estava vindo de Florianópolis, e do meu lado alguém começou a rezar Ave Maria várias vezes. Até falei para a Cláudia aí, rapaz, a pessoa está com medo mesmo. Mas isso é inútil. Mas isso caracteriza a vida de quase todo crente. Ele não ora, ele não vive uma vida de oração. A oração é aquele recurso se tudo der errado, se o dia for ruim. Isso é oração de verdade. Aquelas pessoas não podem estar orando. Eu já disse isso aqui, repito, muitas pessoas contam emocionadas, as pessoas tocando mais perto que era estar, meu Deus de ti, quando o Titanic estava afundando. Mas por que eles não estavam fazendo isso antes de bater no iceberg? Por que eles estavam fazendo outras coisas? Por que eles não estavam pensando em Deus? É inútil quando a gente vê que o navio vai afundar e que não tem mais nada para fazer. Só aí nós cantarmos que queremos Deus, porque isso todo mundo pode fazer sem o Espírito Santo. Então, vida de oração. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, o que eu desejo para Jardim da Luz, quando nós estamos chegando em dezembro, como eu disse, Paulo, ele enche suas cartas de oração, de ordens para nós orarmos, de comandos para nós orarmos, e pedindo oração por ele, pedindo oração por todos os santos, em todo o tempo, de todas as formas. Por exemplo, uma passagem de Paulo sobre isso, ele diz assim, em Filipenses 4, de 4 a 7, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós estamos reunidos nessa noite como igreja, nós somos a igreja de Deus em Jardim da Luz, e nós nos reunimos para declarar para Deus, para declarar para o mundo, e principalmente para declarar para nós mesmos, para as nossas consciências, que nós existimos como igreja. Jardim da Luz existe como igreja para fazer o que nós não podemos fazer sem a graça soberana e especial de Deus, a graça sobrenatural de Deus. Nós existimos para fazer coisas que sem a graça sobrenatural de Deus é impossível fazer. Ou seja, por que Jardim da Luz existe? Por que você foi regenerado? Por que você está aqui? Porque você foi chamado para fazer o que é humanamente impossível de fazer. E se nós tivéssemos a percepção disso de verdade, então nós viveríamos em oração. Por que as pessoas correm para orar quando o avião está caindo? Porque eles sentem que humanamente não dá para evitar a tragédia. Porque as pessoas, quando percebem que o médico diz, olha, isso aqui está, aí as pessoas querem, porque ele percebe que ele mesmo não pode resolver. Só que essa percepção assim é carnal. Mas o Filho de Deus, ele tem uma percepção de que eles foram chamados segundo a segundo para fazer e viver o que é humanamente impossível. Então eles sentem uma necessidade profunda e espiritual para viver esse chamado espiritual de uma vida intensa de oração. Pense em tudo que acontece em Jardim da Luz. Tudo que acontece aqui pode acontecer sem a graça sobrenatural de Deus. A graça comum de Deus, que deu a todos os homens, que não é a graça sobrenatural de Deus operando nos redimidos, a graça comum que Ele deu a todos os homens é suficiente.
A graça comum, a providência, que nos deu um corpo, uma mente, vontade, todas as coisas da natureza são suficientes para a pregação e ensino. Qualquer pessoa podia abrir a Bíblia, pensar, ou ler e falar alguma coisa a respeito. Você não precisa da graça soberana para fazer isso. Qualquer pessoa só com a graça comum poderia cantar, porque cantar é algo que você não precisa da graça especial, espiritual de Deus. Qualquer ser humano podia. Se você chamasse um músico que nunca conheceu Deus, ele podia vir aqui aprender as músicas durante a semana, pegar o instrumento, cantar até muito melhor do que nós fizemos nesta noite. Você não precisa da graça soberana e especial de Deus para fazer essas coisas, nem para estar aqui como eu estou agora falando com vocês, nem para cantar, nem para evangelizar. Testemunho de Jeová prega, budista prega, não é assim? Para você sair para as pessoas e falar coisas. Você não precisa da graça soberana do Espírito Santo, especial. Mas não é para essas coisas que nós existimos. Nós existimos para fazer coisas que não podem ser feitas sem o poder sobrenatural da graça soberana de Deus. Ou seja, nós não existimos para pregar. Nós existimos para pregar no poder do Espírito, para que as pessoas sejam sobrenaturalmente despertadas da sua incredulidade, da embriaguez com as coisas do mundo, com o seu próprio ego. E essa mudança é uma mudança que nada ser humano e natural pode fazer. É por isso que um homem só não prega, ele antes de pregar precisa viver uma vida de oração, porque o que a pregação precisa fazer é algo que naturalmente é impossível. Só pregar, mesmo que corretamente, mesmo que a doutrina certa, é totalmente inútil para aquilo que nós nos propomos, para aquilo que nós fomos chamados para fazer aquilo que é impossível. Quando nós entendemos isso, nós somos homens como Paulo, como Pedro, como Jesus ordenou. Nós não existimos para ensinar na escola dominical, professores. Nós existimos para ensinar na escola dominical no poder do Espírito Santo, para que as crianças, os jovens, os adultos sejam sobrenaturalmente transformados pela palavra, convertidos, edificados na fé, cheios de amor para viver em santidade. Portanto, nós precisamos na escola dominical através de uma vida de oração. Não basta só sabermos o que vamos ensinar direito, que é inútil. Porque ler e ensinar na escola dominical é algo que as pessoas podem fazer só com os dotes que Deus deu ao ser humano em geral. Ler, compreender e explicar. Nós não existimos para cantar. Nós existimos para cantar no poder do Espírito Santo, para que quando nós cantemos, nossos afetos estejam totalmente centralizados e satisfeitos em Cristo. Para cantar, qualquer ser humano canta. Mas nós existimos para cantar no poder do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos, para cantar no poder do Espírito Santo, nós precisamos de um poder que está além da graça comum. Então nós não viemos para um culto antes de orarmos em casa. Oh Deus, oh Espírito Santo, encha a minha vida, opera em mim. Porque só vir aqui cantar é inútil, só vir aqui pregar é inútil, só ensinar na escola dominical é inútil. Porque se isso são coisas que nós podemos fazer com o poder que a graça comum dá a todos os homens. Mas nós fomos chamados para fazer coisas que é humanamente impossível. Cantar no Espírito para que nossos afetos sejam sobrenaturalmente iluminados. Quando nós estamos no período de adoração, louvor, para que nós possamos saborear a glória de Cristo. Cada palavra que é dita sobre Cristo inunde todo o nosso coração de deleite. E a música não pode nos dar isso. Quem dirige o louvor não pode nos dar isso. Isso é sobrenatural, é humanamente impossível. Portanto, nós temos que, antes de estar em adoração juntos, nós temos que orar em casa, nos preparando para estar aqui. Antes de pregar, eu tenho que gastar o mesmo tempo que eu preparo o sermão orando, porque é inútil. Antes dos professores da escola dominical ensinar, eles têm que passar uma semana de oração, para que aquilo opere algo que é sobrenatural na vida das pessoas. Nós não existimos para fazer evangelismo e missão.
mas nós existimos para evangelizar e fazer missão no poder do Espírito Santo, para que os corações incrédulos, duros, que amam o pecado, que riem da santidade, sejam transformados em corações moles, que amem Deus, que amem a santidade, que queiram ser livres, porque senão é inútil, porque nada que nós falarmos pode mudar um ser humano. Portanto, a igreja de Jardim da Luz não existe para pregar e fazer missão, ela existe para pregar e fazer missão no poder do Espírito Santo. Você vê porque Paulo enche a Bíblia, as suas cartas, e Pedro de comandos: orem todo o tempo, o que vocês foram chamados para fazer, vocês não podem fazer com os poderes naturais que vocês têm, cantar, falar, pregar, tudo isso é inútil, porque vocês foram chamados para fazer algo sobrenatural, impossível. Agora, nós estamos de acordo com isso em Jardim da Luz? Nós precisamos estar todos de acordo. Nós não somos um clube, não somos uma organização social, não somos uma ONG, não somos uma torcida organizada semanal, sabe? Ontem a torcida aqui no Rio de Janeiro estava feliz, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Nós não somos uma torcida organizada que se reúne para uma vez por semana ir para um estádio, ficar alegre, todo mundo junto. Não somos um clube, não somos uma organização social, não somos uma ONG, não somos uma torcida organizada. Nós somos um bando de pecadores que estavam mortos, que pela graça de Deus foram colocados na sua aliança eterna e fomos sobrenaturalmente convertidos, transformados, nascemos de novo, recebemos um coração para crer em Cristo, para amar a Cristo como nosso Salvador e nosso tesouro final. Um tesouro pelo qual nós vendemos a pérola de grande, tudo que tínhamos para comprar a pérola de grande valor, ou como a Bíblia diz sobre os mártires, não amaram suas vidas até a morte. É isso que nós somos. Nós somos um povo em que o Espírito Santo vive e habita, como Romanos 8:9 diz: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Agora, nós não comandamos o Espírito de Cristo. Tudo que nós fazemos não pode fazer as pessoas terem o Espírito de Cristo. Nós precisamos então viver uma vida de oração. Essa é a maior necessidade que nós temos, por causa da vida que nós fomos chamados para viver. Portanto, tudo que nós pretendemos realizar como igreja de Jardim da Luz, e tudo que você deve realizar como filho de Deus no mundo, é impossível sem uma ação especial, sobrenatural de Deus, a graça soberana e especial e sobrenatural de Deus atuando, tanto nos outros quanto em você mesmo. Portanto, você tem que orar todo o tempo, porque o que você deve fazer e o que você deve viver é totalmente impossível. Como é impossível os garotos que não podem controlar mais o avião que está caindo, eles jogam tudo fora. Pedro está dizendo: sede sóbrios, só um bêbado não pode ver a realidade. Você pode ver um bêbado no meio da estrada, carro passando, ele vai achar que não é perigoso. Ele diz: o mundo inteiro está embriagado, e quando vocês acham que podem viver ou experimentar qualquer coisa baseado tão somente nos poderes que a graça comum deu a todos os homens, vocês não entenderam nada, vocês estão embriagados. Porque quem não está embriagado está vigiando em oração, porque sabe que foi chamado para viver, para ser igreja, para fazer aquilo que é impossível. O viver cristão é sobrenatural, ou então não existe viver cristão. Tudo que você pode fazer só com os poderes naturais não é o cristianismo. A igreja é constituída de quê? A Bíblia diz em 1 Pedro 2,5: de pedras vivas, pedras que vivem, edificadas como casa espiritual. Espiritual é o oposto daquilo que é natural, significa ser habitado, mas não só habitado, significa ser guiado, ser capacitado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: todos os filhos de Deus estão nessa condição. Paulo faz distinção entre o homem natural e o homem espiritual em 1 Coríntios 2, 14 e 15. E ele diz que os homens naturais se comportam e vivem como pessoas naturais, 1 Coríntios 3, 4. Mas os crentes não são mais meros homens, eles são homens espirituais, Deus habita neles. Eles não estão mais embriagados, eles sentem que como igreja, individualmente, eles foram chamados para fazer o impossível.
eles não têm poderes para fazer aquilo. Todas as coisas que compõem o que ele deve fazer está totalmente além das suas capacidades. Portanto, ele está o tempo inteiro vigiando em oração. Ele sabe que pregar, cantar, ensinar na escola dominical, fazer missões, é tudo inútil, a não ser que seja no poder do Espírito Santo. Os crentes têm uma vida nova, sobrenatural, fluindo através deles. Eles vivem com um poder que não é deles. Eles precisam sempre estar orando, pedindo, desejando esse poder atuante na vida deles. Nós não podemos ser igreja sem essa experiência. É por isso que Pedro parte do princípio que todos os cristãos vivem uma vida de oração. Não a oração como qualquer homem natural faz nos momentos difíceis, ou fazer aquelas orações que são só comuns, agradecer uma coisa aqui, ali na hora de comer. Nós fomos chamados para viver de uma maneira sobrenatural, e nós não temos capacidade. Nós somos chamados para negar a nós mesmos por causa do amor a Deus. Nós somos chamados para retribuir o mal com o bem. Nós fomos chamados para perdoar 70 vezes 7. Nós fomos chamados para suportar uns aos outros em amor. E nós fomos chamados para fazer isso continuamente durante 30, 40, 50 anos até morrer. Agora, Jesus disse: que vantagem tem em você perdoar ou fazer qualquer coisa para quem faz? Vocês devem amar quem não ama vocês. Nós sabemos que isso não é possível. Então nós vivemos diariamente, intensamente, uma vida de oração, porque nós fomos chamados para viver aquilo que é humanamente impossível. Só é possível sobrenaturalmente. Para sermos igreja, nós temos que viver em Deus, e para viver em Deus você tem que viver uma vida de constante oração. Jesus diz assim em João 15, 5: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem crê nisso, ora. Ele não pensa: vou fazer isso, vou pregar hoje, vou dirigir o louvor, vou pregar para o mundo, vou perdoar. Ele não pensa nisso, ele não posso. Eu devo viver nele. Ele disse que eu devo vigiar e orar em todo o tempo. É o que eu vou fazer. Precisamos do poder sobrenatural para perseverarmos, queridos, com paciência, no tipo de amor que define a igreja de Cristo. Por isso Paulo orou. Paulo orava sempre em meio às suas cartas. Por isso ele sabia: não é suficiente. Então, por exemplo, em Colossenses 1:11, ele orou para que nós fôssemos fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade e alegria. Ou seja, Paulo diz: vocês foram chamados para viver uma vida de alegria, uma vida de longanimidade, ou seja, que não perde, não cansa, não perde a paciência, perseverança. Então eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Agora, se nós sabemos, e nós sabemos disso na prática, que nós não temos capacidade de perseverar, de ser longânimos, de viver a vida com alegria, então por que nós não passamos mais tempo em oração? Precisamos de um poder que corresponda à glória de Deus, porque nós fomos redimidos para refletir a glória de Deus, para perseverarmos no amor, com alegria, com paciência, até morrermos. Assim nós temos que procurar viver em Deus. E como nós vivemos em Deus? Em oração contínua. Para sermos igreja, nós precisamos experimentar o poder sobrenatural todo dia. Nós não precisamos disso diário, sabe, de quando vai ter culto. Nós precisamos disso o tempo inteiro. É por isso que Paulo diz: tomai toda a armadura com súplicas. Os dias são maus. Um dos passos cruciais na direção disso é nós estarmos convencidos disso. O problema é que nós não estamos convencidos da nossa grande necessidade, porque nós não nos convencemos de que fomos chamados para viver o impossível humanamente, e que nós não temos desculpa para não viver isso, e que os recursos para isso foram ditos para nós: vocês devem buscar a minha voz, vocês devem viver em oração, ao verem essa necessidade, porque se nós víssemos, nós faremos o que Pedro falou.
meditaríamos nas passagens que enfatizam a realidade sobrenatural e impossível daquilo que nós fomos chamados para viver, o que nos impulsiona para a oração todo dia. Toda a vida dedicada a Deus no mundo vai sofrer, e quando você sofre, se você perder a paciência, perder a alegria e não mostrar ao mundo quem Cristo é, então você é inútil, eu sou inútil. Agora, como é que nós podemos viver em santidade sabendo que isso vai gerar para nós aflição? Nós oramos. Quando proibiram os apóstolos de pregar em Atos 4, o que eles fizeram? Oraram: Senhor, olhe para as suas ameaças. Ele não falou: Senhor, tira a ameaça. Eles oraram assim: Senhor, olhe para as ameaças. Eles falaram que nós vão nos matar se nós pregarmos. Então eles oraram: nos dê ousadia para pregar a tua palavra, porque eles sabiam, um homem naturalmente, quando sabe que vai morrer se pregar, ele não vai pregar. Então eles correram para orar. Não é natural pregar quando sabemos que isso vai trazer para nós todo tipo de aflição no mundo. Então 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando eles foram perseguidos, oraram a Deus: Senhor, olhe para as suas ameaças e nos dê ousadia para pregar a tua palavra. Por quê? Nós precisamos de algo que é sobrenatural para pregar nesse mundo. Paulo diz assim em Atos 14, 22: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então como é que nós vamos entrar no reino de Deus? Através de muitas tribulações, sem uma vida de oração. Como esse sofrimento pode ser suportado? Como? Paulo responde em 2 Timóteo 1,8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Como? Segundo o poder de Deus. O poder, você precisa do poder de Deus, Timóteo, para sofrer comigo. Então você vai buscar diariamente o poder de Deus, aos pés de Deus, em oração, no poder de Deus e não no nosso poder, exatamente porque nós precisamos de algo sobrenatural para sofrer como um bom soldado. Nós então oramos. O viver cristão é sobrenatural. Então nós, verdadeiros cristãos, não corremos para orar quando tudo está difícil, porque isso o mundo inteiro faz. Nós vivemos em oração, nós vigiamos em oração, porque nós vemos essa realidade, porque nós não estamos mais bêbados como o mundo à nossa volta. A vida cristã não é somente marcada por perseguição, aflição, é uma vida de trabalho significativo que honra a Deus. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que amar as pessoas, edificar as pessoas, e nós temos que viver para a causa de Deus num prazer significativo de Cristo suprir todas as coisas em nós. Nós não podemos viver uma vida que hoje está forte, amanhã está fraca, não podemos. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Vocês têm que ser constantes, vocês têm que ser abundantes, vocês têm que ser inabaláveis. Agora, onde nós vamos encontrar força para ser inabalável em alguma coisa? Nós não somos inabaláveis, nós não somos nem firmes nem constantes. Mas essa é uma ordem. Onde nós vamos encontrar? Paulo responde, Colossenses 1,29: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Como? Segundo a sua eficácia que opera em mim eficientemente. O poder de Deus opera em mim. É por isso que ele pedia: orem por mim, orem por vocês. É por isso que ele orava o tempo todo. Nós lutamos, nós nos esforçamos, mas no poder de Deus que opera em nós eficientemente, não no nosso poder. Então nós precisamos viver uma vida de oração, porque é uma vida sobrenatural. Nós não teríamos tempo para falar sobre todas as coisas que a Bíblia diz que nós temos que fazer, viver, e que são completamente fora das nossas capacidades naturais. Mas Paulo fala sobre esse assunto o tempo inteiro. Filipenses 4,13 ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então diariamente ele buscava ser fortalecido em Deus, não sendo ébrio, mas sóbrio, vivendo em oração. Filipenses 2,12 diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então eu preciso do poder de Deus para querer e para realizar. Então eu vivo uma vida de oração. Efésios 6,10 diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai dizer: orando em todo o tempo. 2
Coríntios 12, 9, ele diz: mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Como é que nós podemos nos gloriar nas nossas enfermidades, nas nossas fraquezas, nas nossas humilhações? Nós sabemos que humilhação, enfermidade nos abate. Nós podemos fazer isso no poder de Deus. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É essa graça sobrenatural. Em Romanos 15, 18 ele diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Cristo fez para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Como é que eu posso conduzir os gentios à obediência? Fazer um homem amar a verdade? Não posso, mas Cristo operou em mim, opera através de mim. Então eu oro todo o tempo. Você vê, por isso que ele orou: orem para que Deus, ao pregar da palavra, abra o caminho. Uma vez que todos nós estivermos convencidos no final desse ano que o viver cristão normal é totalmente sobrenatural, nós vamos automaticamente dobrar nossos joelhos todos os dias. A partir de uma refeição, ou de cuidar da nossa família, nós sabemos que Deus deve ser glorificado nisso. Nosso objetivo em tudo é que, pela graça que Deus concede, tudo seja feito para a glória do seu nome. Isso é impossível sem a ação especial, sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós existimos aqui em Jardim da Luz para levantar bem alto a bandeira, a declaração de que nós não podemos fazer nada sem a graça especial e sobrenatural de Deus. E nós estamos aqui para mostrar isso, para declarar isso para o mundo, para diante de Deus e para nós mesmos, que Deus projetou, Deus ordenou e planejou, e prometeu que vai operar todas essas coisas em nós quando nós orarmos. Deus prometeu fazer por nós coisas que não podemos fazer quando nós oramos. Nós não queremos entrar em tentação. Ele diz: orai e vigiai. Orem todo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, quando nós chegarmos com a nossa face diante de Deus, quando nós chegamos todos os dias e confessamos nossos pecados, damos graça, pela graça dele que opera em nós, nós levantamos o cálice da salvação. É isso que a vida de oração é. Aí nós pedimos a Deus: encha o cálice da salvação, Deus, com todas as coisas que eu preciso para viver, com essas bênçãos sobrenaturais para as nossas necessidades, para viver essa vida com nossas famílias, na igreja, em nossos negócios, na cidade, na nação, no mundo. Não é de tirar o fôlego, não é espantoso quando Jesus diz: pedi e será dado, buscais e encontrareis. Façam isso, Mateus 7,7. Não é de tirar o fôlego ouvirmos o irmão de Jesus, Tiago, dizer assim: vocês não têm porque vocês não pedem. Ou seja, de uma forma positiva, que ele está dizendo o seguinte: se você tivesse pedido, Deus teria agido, atendido essa necessidade sobrenatural que vocês têm. Isso é surpreendente. Deus age em resposta à oração. O Deus que sabe todas as coisas, Deus que controla todas as coisas, planejou fazer essas coisas através da oração. Esse é o meio que ele determinou, é um meio de graça. Não adianta você dizer: mas Deus sabe tudo, então ele vai fazer. Não vai fazer se você não fizer assim. Os meios que Deus determinou precisam ser usados. É Deus que nos dá a vida, e Deus instituiu um meio natural de sustentar. É Deus que sustenta a nossa vida, mas ele determinou um meio, que é comer, dormir. Agora, se você não comer, você vai morrer. Não adianta você falar assim: não, Deus é que dá a vida, se ele quiser eu vou ficar vivo sem comer nada. É idiotice, porque Deus determinou sustentar a vida pelos meios que ele determinou, que é a comida. Ele pode sustentar um corpo sem comer nada, pode, mas ele determinou que ele vai dar energia ao nosso corpo através da comida. Então você tem que comer todo dia. Você não pode comer e esperar que Deus faça você ficar saudável. Ele não vai fazer, porque você está contrariando o que ele determinou.
Todas essas coisas que nós necessitamos na vida espiritual, Deus determinou nos dar através da oração. Ele não vai dar de outra forma. Ele faz isso porque através da oração Ele exalta a Cristo. Isso mostra a nossa carência total e a suficiência de Cristo. Mostra que tudo na nossa vida Ele nos dá por causa de Cristo. Ele diz: vocês vão ter que vir a mim todos os dias em oração, em nome do meu Filho. Vocês vão ter que entender que tudo que eu faço é em nome do meu Filho. Vocês têm que viver uma vida total de dependência de tudo que meu Filho é, se deleitar em tudo que Ele é, ser grato por tudo que Ele é. Ao acharmos que Deus vai ter que fazer essas coisas sem a oração, nós estamos negando esse valor infinito de Cristo. Tudo em nome de Cristo, sem a oração não. É por isso que nós afirmamos todos os dias esse valor infinito através da oração constante diante de Deus, para fazermos coisas que nós não podemos fazer sem o poder sobrenatural de Deus. E sabemos que todas essas coisas Ele concede por amor ao seu próprio Filho, porque Deus planejou e prometeu que iria fazer essas coisas em resposta à oração em nome de Cristo. Porque essas coisas foram compradas pelo sangue de Cristo na cruz, que é toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo que nós temos agora nos lugares espirituais. Então, quando nós planejamos a orar e vivemos uma vida de oração, nós estamos dizendo: ó Deus, a ação sobrenatural que Tu operas em nós é essencial para nós, Deus. Nós não podemos viver nas nossas capacidades, não é quando o dia está ruim, não é quando estamos doente, não é quando acontece um problema. Eu não posso viver o melhor dia da minha vida sem a ação sobrenatural do Teu Espírito, de uma maneira que Tu seja glorificado. De maneira natural eu só posso viver como o mundo lá fora, ou seja, de uma maneira que desonra o Teu nome. Pense sobre isso em relação à nossa missão como igreja. Nós existimos para espalhar pelo mundo a supremacia de Cristo, que todos os homens devem viver para a glória de Cristo, devem se alegrar em Cristo, se deleitar em Cristo. Agora, se essa é a nossa missão, então ela é totalmente dependente do poder sobrenatural de Deus. Como é que nós podemos fazer alguém amar a Cristo, se deleitar em Cristo e achar Cristo o maior tesouro sobre todas as coisas? Ninguém pode ter esse amor por Cristo sem uma conversão sobrenatural e sem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, eu oro o tempo inteiro por isso. Eu não posso tornar uma pessoa interessada por Cristo, não posso tornar nenhum de vocês interessados por Cristo. Eu não posso tornar o Mateus interessado por Cristo, nem o Tomás. Eu me sinto totalmente impotente. Portanto, como é que eu posso não orar todo dia, o tempo inteiro, se eu sei que o Mateus e o Tomás não podem ter um desejo por Cristo, se Deus não operar isso neles? E se isso é a coisa mais importante na vida deles, então como eu posso não dobrar os joelhos sobre isso? Um cristão não ora quando as coisas são difíceis. O cristão vive e deve viver uma vida sobrenatural, e sabe que só algo sobrenatural pode atingir as outras pessoas, fazer ele viver. Só Deus pode fazer isso no mundo, nos estranhos, em nossos filhos, nos membros. Então eu tenho que fazer isso nos alunos da escola dominical, em todas as pessoas. É por isso que nós temos que orar sem cessar. É por isso que nós declaramos em voz alta cada semana: Deus completa aquilo que só Tu podes fazer. Age através de nós, age nos outros. Porque Deus disse que não vai fazer isso sem oração. Não vai. Agora, Ele diz que Ele vai completar esse fim, que Ele vai salvar, que Ele vai fazer isso. Isso é claro como cristal na Bíblia. Mas Ele também diz: eu vou fazer isso através da oração. Isso também é claro como cristal na Bíblia. Ou seja, Deus não vai ser frustrado, mas Ele não vai fazer isso sem uma vida de oração. Isso quer dizer o quê? Ouça Paulo em 1 Tessalonicenses 3:1. Orai por nós. Por que está pedindo para orar por ele? Ele é o homem que mais conhece Deus no mundo, em todos os tempos. Ele diz: orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem para que aconteça isso, para que a palavra de Deus tenha um livre curso no coração dos homens, e que
ela seja glorificada. Como? Como aconteceu entre vocês, porque foi o Espírito de Deus que fez isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, Deus veio sobre vocês com um poder soberano. É por isso que a igreja dos Colossenses existe, dos Tessalonicenses. Vocês ouviram a palavra, mas não foi só a minha voz, o Espírito Santo operou em vocês, e vocês creram, e vocês abandonaram os ídolos, ele diz, e vocês foram libertos, e vocês abraçaram Cristo, e foram livres da ira vindoura de Deus, é o que ele está dizendo, e vocês agora vivem uma vida para amar a Cristo, vocês se deleitam em Cristo, e isso aconteceu quando a palavra de Deus teve livre acesso e foi honrada. Então eu peço a vocês, ele diz, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Ele diz isso por quê? Porque o avanço salvífico de Deus no mundo acontece em resposta à oração. Ele está dizendo, vocês foram salvos porque não ouviram a sua oração, mas porque através da pregação havia muita oração, e através dessa oração, Deus operou no coração de vocês e mudou vocês. Agora vocês têm que orar, para que Deus dê livre acesso a essa palavra em outros lugares, e que Ele seja glorificado através da sua palavra. O que quer dizer o seguinte, queridos, a Bíblia diz que Deus vai fazer isso, e Deus vai chamar os seus filhos, e Deus vai salvar os homens, mas Deus sempre vai fazer isso através da oração. Isso quer dizer o quê? Que Deus determina o fim, Deus determina que aquilo que aconteça. Por exemplo, Deus determinou que nós fôssemos alimentados na vida natural pela comida. Se ele só fizesse isso, não adiantaria nada, a gente não ia comer. Ele deu fome para a gente. Quer dizer, ele não só deu o meio, mas como ele deu a necessidade, a fome que nos leva para o meio. Ele está dizendo, eu vou fazer tudo através da oração. Isso quer dizer o quê? Se a oração é um meio para um fim, e esse fim é absolutamente certo, então Deus vai levantar as pessoas que oram. A questão toda é se você vai ser uma dessas pessoas. Se você não ora, você não é. Se você não vive uma vida de oração, você não está entre esses. A questão não é se vai ter gente orando, porque vai. A questão não é se pessoas vão ter salva, se a palavra vai ter livre curso, ou se Deus não vai fazer o que Ele disse. Ele vai fazer, porque Ele determinou esse fim, determinou o meio, Ele determinou que tudo vai acontecer. Deus vai garantir que haja igrejas, haja pessoas orando, como Pedro disse, para que a palavra tenha livre acesso e seja glorificada. E qual o meu desejo então, do meu coração no fim de ano? O meu desejo é que nós sejamos essas pessoas, porque se Deus vai fazer isso, inevitavelmente, é uma tragédia se nós não estivermos entre os que estão orando. Meu desejo e minha oração é que nós vamos ser essas pessoas, essa igreja vai ser uma dessas igrejas, e nós vamos ser essas pessoas, que nós não vamos ser preteridos e abraçarmos nossos sucessos humanos fatais. Filipenses 4, 6, 7 diz, pela oração e súplica com gratidão. Se houvesse tempo, nós podíamos meditar nesse texto, mas o tempo já acabou. Mesmo assim que eu tivesse tempo, eu não ia mais falar explanar esse texto todo hoje. Paulo diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui, Paulo diz que o efeito da oração do fiel é declarado, primeiro negativamente, em seguida positivamente. Negativamente, não vos inquieteis com nada, não fiquem inquietos. É o mundo que fica assim, vocês não ficam. E positivamente, por quê? Porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Paulo prometeu que uma vida fiel de oração experimenta isso, porque uma vida fiel de oração é uma vida que é totalmente Cristo dependente, e porque ele percebe que é totalmente Cristo dependente, ele vive em oração, como Jesus mandou, vigiando e orando, e Cristo é exaltado na oração, porque essa pessoa percebe na sua vida diária de oração, que tudo que ele recebe, ele nunca tem a ideia de que alguma coisa que ele tem ou faça, não veio por causa do amor do Pai pelo Filho, porque ele lembra disso o tempo todo no seu clamor. E Paulo diz, quando uma vida vive assim, essa vida é livre e protegida da ansiedade e de todos os frutos pecaminosos que a ansiedade produz em nossos corações. Protegido do quê? Pela paz de Deus. Então, se você quer vitória sobre a preocupação, você quer ter gozo e constante paz em Deus, então aqui está a receita de Paulo. Em tudo, por oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Não perca nenhuma das palavras, queridos. Em tudo,
não é em algumas coisas, não é no câncer, não é no desemprego, não é na doença, em tudo, em todas as coisas. Não há nada que nós fomos chamados para viver que nós podemos viver com aquilo que a graça comum dá aos homens. Em tudo as vossas petições sejam conhecidas a Deus. Ele está dizendo o seguinte: ore a respeito de tudo, não façam nada, não pensem que vocês podem fazer nada como filhos de Deus sem oração. Orem sobre tudo, mantenha-se em atitude de oração durante todo o dia. Não basta orar em crises, isso é o que o mundo faz. Ore sobre tudo, porque se nós somos chamados para que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, então nós temos que orar sobre tudo. Porque como é que nós podemos orar? Como é que nós podemos comer para a glória de Deus? Porque tudo em nós glorifica a Deus. Se tudo precisa glorificar a Deus, nós precisamos orar sobre tudo. Como diz 1 Coríntios 10, 31. A oração mais importante de todas as orações é a que está em Mateus 6, 9. Santificado seja o teu nome. Pai, santificado seja o teu nome. Agora imagine se antes de fazer qualquer coisa você falasse isso. Só isso ia te livrar de um monte de tentação, de um monte de situações que você se coloca. Porque você ia orar e dizer: Deus, eu quero que você seja santificado nisso. E aquilo ia ficar tão evidente que Deus não pode ser santificado naquela atitude, naquela escolha, naquele ambiente, que você ia dizer: eu estou fora. Ou seja, uma atitude de oração protege, através da atuação do Espírito que ama santificar, o nome de Deus sendo santificado, te protege intensamente. Agora, quando você não ora, você vive descuidadamente. É por isso que Pedro diz: sede sóbrios. Agora, se em tudo Deus deve ser santificado, se a oração principal é santificado seja o teu nome, se antes de todas as coisas eu pensasse: Deus vai ser santificado, Deus, eu quero que tu seja santificado nisso. Agora, se aquilo evidentemente é algo que não santifica a Deus, então aquilo já me protege. A oração, sabe? Paulo usa 3 palavras: em tudo, pela oração. Essa é uma grande palavra que fala sobre toda a devoção espiritual, inclui tudo, diferentes tipos de oração. E depois ele usa súplica, que é uma palavra mais um grito, um socorro, um pedido de ajuda, com ações de graças, que é o que? É a mentalidade humilde que sabe que você não pode ser exigente na oração. Você não vai orar exigindo de Deus. Você sabe que você não merece nada e que Ele faz tudo por amor a Cristo, e só coisas que honrem a Cristo. Então você faz o seu pedido a Deus com ações de graças, com o coração agradecido e humilde. Certo? O servo de Deus disse: olha, Deus nos dá, Ele nos dá tudo o que nós pediríamos se soubéssemos tudo que Ele sabe. Tem coisa que Ele não dá porque se nós pedimos só porque a gente não sabe o que Ele sabe. Mas tudo que vai glorificar a Cristo, honrar a Ele, ser para nosso bem final, Ele dá. E é isso, Ele diz: orai todo o tempo a respeito disso. Então, o meu desejo para Jardim da Luz e para cada um de nós, nossa vida de oração, é que nós sejamos dominados por esse grande privilégio. Jesus disse assim em Mateus 6,6: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Então o meu grande desejo para Jardim da Luz, todos os dias, é que cada um dos membros do Jardim da Luz encontre um lugar isolado todo dia para ter comunhão pessoal com Deus, para confessar seus pecados, agradecer a Deus pelas bênçãos, exaltar Deus pelas suas perfeições, pedir ajuda para a sua vida, para viver aquele dia e todo momento para a glória de Deus, intercedendo fervorosamente por todos os outros membros, pelos não convertidos, todos os dias, num lugar solitário, num lugar separado. Não é só orar quando é hora de comer, dormir, sabe? Orar, separar esse tempo é a ordem. Em segundo lugar, Pedro disse assim em 1 Pedro 3,7: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Então o desejo para a Jardim da Luz é que os casais dobrem seus joelhos juntos, em oração alta, que saibam que eles devem viver uma vida de harmonia, porque senão suas orações estão impedidas, e se suas orações estão impedidas, são inúteis como filhos de Deus, que é impossível viver para Deus enquanto nós não vivemos bem como marido e mulher. Que nós, não aquela oração que a gente faz na hora de comer com nossos filhos, não, nós como marido e esposa nos ajoelhemos e oremos juntos, sabe? Não apenas por nós,
mas pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela igreja, pelos vizinhos, pela pregação da palavra, pelo avanço do poder salvífico da palavra, para que a palavra de Deus seja honrada, como marido e mulher. Quando nós não fazemos isso, nós não estamos vivendo o que Deus chamou para nós vivermos. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, meu desejo para todos os pais de Jardim da Luz é que separe um tempo com seus filhos, como a Bíblia está dizendo, reunir, ler a palavra, orar juntos, para que os filhos entendam que tudo o que eles precisam segundo a segundo de uma vida de oração, para que as criancinhas menores aprendam desde os primeiros anos de sua vida que a oração é parte essencial da vida dos seus pais, que a vida em família e a vida para Deus depende totalmente da oração, que eles vejam isso, que nós existimos para fazer coisas que não podem ser feitas sem a graça soberana e sobrenatural de Deus, e que eles aprendam através disso, então, o tempo todo, aprendendo a orar, que eles precisam viver uma vida assim, como seus pais. Em quarto lugar, Tiago diz assim, Tiago 5,16: confesse seus pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Então, o desejo para cada membro de Jardim da Luz é que nós tenhamos amizades profundas, onde nós estejamos juntos, orando uns pelos outros, como diz Tiago aqui, por cura, por reconciliação, confessando nossa culpa, orando junto, pois o pecado é intratável. Se não for assim, orando então para que Deus trate o pecado em nosso meio, no nosso mundo, através de nós, para que nós confessemos nossos pecados uns aos outros, para que toda resistência contra a verdade seja tirada. Um grupo de homens e mulheres, amigos, que oram juntos, para que a missão da igreja alcance o seu propósito. Era o que Paulo pediu aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Em quinto lugar, em Atos 6,4, diz assim: mas nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então eu oro, e o meu desejo era para todas as pessoas que estão no Ministério de Jardim da Luz, e todos os membros, entendam que você não é do ministério de fato se você não vive uma vida de oração. Os professores da escola dominical, nós que pregamos, nós que estamos envolvidos, se nós não temos uma vida de oração, é inútil o que nós fazemos. Eles dizem assim: para que nós nos dediquemos ao ensino da palavra e à oração, porque essas coisas estão juntas. Não existe ministério sem vida de oração profunda. Então você vê cada um de nós isoladamente no lugar solitário, marido e mulher, pai com filhos, igreja como amigos, líderes, oração, que nós possamos orar antes de vir para o culto. Cada um de nós, orar todo o tempo, sentir essa necessidade. E é claro que a Bíblia espera que nós oremos em voz alta, também quando estamos reunidos, que as pessoas ouçam nossas orações. Paulo diz assim, 1 Coríntios 14,16: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? E as suas ações de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Em outras palavras, nós precisamos orar juntos, e outras pessoas precisam ver a paixão e o desejo das nossas orações e poder concordar conosco em nossa oração, e eles vão ser beneficiados, construídos na fé, por ouvir o que nós oramos, como nós colocamos nossas necessidades diante de Deus. Por isso, o desejo é que nós possamos edificar uns aos outros aqui em oração. Eu desejo então e sonho com cultos cheios de oração, de homens com corações tenros em derramar súplicas e oração diante de Deus juntos. E finalmente, em Mateus 15, 8 e 9 diz: a essência da adoração é uma comunhão vertical com Deus. Então Mateus 15, 8 e 9 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Ou você está dizendo assim: é inútil o culto deles, é perda de tempo, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então o meu desejo é que os nossos cultos
sejam radicalmente cheios da alegria que o Espírito Santo produz no coração, autenticamente comprometido com Deus em oração, sabe, durante todo o culto, você esteja orando. Antes do culto, você ore pelo culto, ore por você mesmo. Você sabe que você pode cantar a Deus, o teu coração está longe dele, e o teu irmão a mesma coisa, e o culto a mesma coisa, então será tudo inútil. Então você deve estar orando enquanto nós cantamos, enquanto todos estão cantando, todos devem estar orando. Quando a palavra está sendo pregada, nós devemos estar orando. Quando nós vamos embora, nós devemos estar orando. A adoração nada mais é senão o envolvimento do coração e da mente em oração com Deus. A adoração é isso, é estar confessando, agradecendo, louvando, suplicando. Que todos nós juntos possamos não estar inquietos com nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É assim que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Ou nós temos a vida de oração, ou nós não temos nada, porque a vida que nós fomos chamados para viver é impossível para um homem natural, e Deus vai infalivelmente fazer o que prometeu, e Ele vai infalivelmente fazer através da oração. Então, a única questão é se nós vamos estar entre os separados para orar, o povo de Deus, porque todo o povo de Deus é um povo que ora. Sede sóbrios, é o que o apóstolo Pedro diz, sóbrios, e vigiar em oração. Vamos ficar de pé, vamos orar. A cruz tomaste, ó meu Rei, sofreste toda a dor em meu lugar, e hoje em glória tu estás, a culpa expiou, eu livre sou, vivo estou somente em ti, vivo estou somente em ti, vivo estou somente em ti, somente em ti. Clamei a ti, ouviste a mim, da morte, ó Deus, ergueste-me, meu coração